Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem de 2020, primeira aplicação, caderno rosa, questão 97, minha gente. Olha só, essa questão, ela traz um conceito, os alunos ficaram um pouco assustados com ela na prova, tá, pessoal? Mas é uma questão que depois que você olha assim, faz sentido, tá? Mas num primeiro momento realmente foi uma questão que trouxe um certo susto sobre a dificuldade dela. Então, vem comigo, olha só. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100. Tá? Aquela forma ali, a escala 1, 2.100, a gente fala escala 1:100. Usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1:100 do monumento real. Considere que a torre real tem uma massa M torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M do modelo e exercerá uma pressão P do modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões proporcionadas pela torre e a pressão proporcionada pelo modelo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é, o que eu quero dizer quando eu falo escala 1:100, tá? Quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte, pessoal, o tamanho, a dimensão linear de qualquer coisa do meu modelo será 100 vezes menor do que a dimensão real. Então, se lá era 1 metro, aqui vai ser 1/100 metros. Então, 1/100. Se lá era 10 metros, aqui vai ser 10/100. Se lá era 1.000 metros, aqui vai ser 1.000/100. Então, eu vou pegar todas as dimensões da torre e vou dividir por 100. Com essas dimensões, vou construir um modelo, vou construir uma miniatura da minha Torre Eiffel. Essa é a proposta da questão. Bom, aí, pessoal, repara. Para onde é que nós vamos agora? Para o que ele pediu. Pressão da torre sob pressão do modelo. Mas, professor, como é que eu vou começar? Repara. Para a gente poder pensar em pressão, a gente tem que lembrar do conceito de pressão. Qual é o conceito de pressão? Força sobre área. Então, você vai ter uma força que é feita na torre, é feita sobre a torre, sobre os pontos onde ela se apoia no chão, dividido pela área de apoio, tá? Dividido pela área. Show, show. Tá. Então, observa o seguinte. A primeira coisa que você tem que lembrar é que a dimensão comprimento, ela se relaciona com a área de forma quadrática, né? Então, ó, a relação entre dimensão, comprimento e a área é quadrática. Então, observa uma coisa comigo. Se a área da torre é A, qual seria a área do modelo, sabendo que o comprimento é 100 vezes menor? O que é o seguinte, se o comprimento é 100 vezes menor e a relação entre área e comprimento é quadrática, você vai ter então que dizer que a área do modelo vai ser 100 ao quadrado vezes menor, tá? Então, se a área da torre é A, se a área de contato entre a torre e o solo era a área de contato entre o modelo e o solo vai ser A sobre 100 ao quadrado. Por que 100? Porque as dimensões lineares são 100 vezes menores. Por que 100 ao quadrado? Porque a relação entre comprimento e área é quadrática. Bom, a gente também vai precisar de falar de volume. Você já vai entender por quê, tá? Então pensa assim comigo. A relação entre comprimento e volume é uma relação cúbica.
Então, repara uma coisa. Se o volume da torre é V, o volume de ferro da torre era V. Qual vai ser o volume do modelo? Qual vai ser o volume de ferro do modelo? Quanto de volume de ferro o meu modelo vai ter? Simplesmente o volume V dividido por 100 ao cubo. Por que 100? Porque as dimensões lineares são 100 vezes menor. Por que ao cubo? Porque a relação entre volume e comprimento é cúbica, tá? Então, de posse disso, eu vou começar então a pensar a resolução da minha questão. Então, a primeira coisa era chegar a essas conclusões. Eu tinha a relação entre comprimentos, a partir disso, eu achei a relação entre as áreas e a partir disso, eu também achei a relação entre os volumes. Mas para que você fez isso, Ricardo? Porque é o seguinte, olha só, pressão é força sobre área. No caso, aí é a força peso e a área seria a área de contato da torre com o chão. Então, repara que eu posso, ao invés de escrever força sobre área, eu posso escrever peso M vezes G sobre área. O problema é que o enunciado não me deu a massa do modelo e também não me deu a massa da torre. Aliás, até que a massa da torre lá, ele fala em quantas toneladas e tudo, mas eu não tenho a massa do modelo. Ele só falou que o ferro utilizado no modelo é o mesmo ferro que foi utilizado na torre. Então pensa assim comigo, a densidade do ferro vai ser a mesma. Então olha só, o que eu posso fazer? Eu posso trocar massa por densidade vezes volume. Então, a pressão seria a densidade do ferro vezes o volume de ferro vezes o G dividido por A, onde A é a área de contato entre a torre e o chão. Beleza. Se eu escrever essa expressão para a torre, eu vou achar a pressão que a torre faz no chão. Então, qual seria a pressão que a torre faz no chão, professor? A pressão que a torre faz no chão seria densidade do ferro, volume da torre, que eu chamei de V, aceleração da gravidade G, área de contato da torre, que eu chamei de A. Então, essa seria a pressão na torre. Aí, pessoal, como é que eu calcularia a pressão do modelo? Eu usaria a mesma fórmula. Só que o V do modelo é o V da torre sobre 100 ao cubo. A área do modelo é a área da torre sobre 100 ao quadrado. Então, olha só o que eu fiz. Olha só o que eu fiz. No lugar de V, eu botei V sobre 100 ao cubo, porque eu estou falando do modelo. No lugar de A, eu botei A sobre 100 ao quadrado, porque eu estou falando do modelo. Quando eu arrumo aquilo ali, repara que eu posso repetir a expressão de cima, multiplicar pelo inverso da de baixo, né? E eu vou cortar, por exemplo, ó, 100 ao quadrado com 100 ao cubo, vai ficar 100 aqui na parte de baixo. Então, repara que se você arrumar isso, você chega nessa expressão. Pressão do modelo dVg 100 vezes A. Ele não pediu nenhuma nem a outra. Ele pediu a razão entre as duas. Então, se eu chegar aqui agora e fizer a razão entre as duas, o que vai acontecer? Vai cortar o D com D, o V com V, o G com G, o A com A, e vai sobrar 1 sobre 1 sobre 100. 1 sobre 1 sobre 100 é igual a 100. 100, 10 ao quadrado, que era o que estava no gabarito, alternativa letra C. Pessoal, beleza? Valeu e até a próxima questão.